João capítulo 14, versículo de número 27. O texto diz o seguinte: Palavras de Jesus: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Repito, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamo-nos daqui. Amém. Eu vou iniciar esse sermão tratando de infelizmente, tratando de um assunto chato, complexo, difícil e pouco explorado, especialmente no Brasil, que é o desfavor que a chamada crítica textual tem causado aos leitores da Bíblia. É difícil falar abertamente de assuntos complexos, técnicos, principalmente porque eu vou falar de uma coisa que os defensores dessa ideia não estão aqui, mas seja como for, eu vou tentar tratar a questão, pelo menos em 2 minutos aqui antes de introdução desse sermão, que é o seguinte: a tradução da Bíblia se dá a partir do que nós chamamos de texto original, e esse tal texto original ele vem de famílias de manuscritos. Geralmente, essas famílias de manuscritos, quando a gente fala do Novo Testamento, são códices unciais, como o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos, por exemplo. E no século XX, alguns estudiosos começaram a fazer contrapontos, críticas, aos textos usados como base, que a gente chama de texto original, que é basicamente a família bizantina de manuscritos. E aí eu sei que eu já vou voltar aqui para o assunto da Bíblia, mas só para deixar registrado aqui, é que essas críticas foram crescendo, se avolumando, especialmente representadas por uma família muito específica chamada Aland, é o nome dessa família. O Kurt Aland e a sua esposa, o Kurt já morreu, mas a esposa dele é viva, a Bárbara. Especialmente depois do lançamento do texto crítico de Nestlé e de Aland. E esse texto não apenas critica, mas também exclui alguns textos tradicionais da Bíblia. Estou falando como, por exemplo, Mateus 17, 21, João 5, 4, a conclusão longa de Marcos. Não sei se você sabia, mas as Bíblias mais modernas, as Bíblias traduzidas recentemente, elas cortam esses textos. Então, como que eu vou dizer? A conclusão longa de Marcos 16, do 8 em diante, incluindo aquele texto de ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem querer for batizado será salvo, tal. Algumas pessoas dizem isso não existe. As Bíblias novas dizem que esse texto não existe, foi inventado. E não é bem assim que foram inventados. É verdade que eles estão em famílias de manuscritos mais recentes, mas esses textos não foram inventados, eles fazem parte da tradição da igreja. E a influência dessa ideia vem desconstruindo e corrompendo, na minha opinião, alguns textos importantes, incluindo o texto que eu li. Por exemplo,
Eu vou ler esse texto, eu posso ler ele no original grego. Deixa eu ver se eu tenho visão mesmo para isso, porque as letras estão ficando difíceis para mim com o passar dos tempos, né? Esse texto é João 14, né? Então vamos lá. João 14 diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. João 14. Eu vou ler o versículo 30. Presta atenção na sua Bíblia aí. João 14, 30 e 31. João 14, 30 e 31. Veja bem. Você vai perceber, eu não sei que Bíblia que você está usando aí agora, mas não vai ser difícil você perceber a diferença. João 14, calma aí, 30. Diz assim: já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. E ele nada tem em mim, diz o versículo 30. O texto grego diz assim: o que te polalalesso met rimon arretai garrotou cosmo archon. Archon é o príncipe, cosmo é o príncipe desse mundo. Kai en emoi ok arrei ou den. E ele não tem nada dentro de mim, e ele não tem nada em mim. Essa seria a melhor tradução para esse texto grego. Agora veja o que eu estou chamando de desfavor. A NVT, a nova versão transformadora, traduz esse texto da seguinte forma. Veja bem, o texto diz: vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. A NVT traduz esse texto da seguinte forma: pois o governante desse mundo se aproxima e ele não tem poder algum sobre mim. Não é a mesma coisa. Veja bem, o texto diz assim, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Em mim não há espaço para ele. A NVT traduz assim: o governante desse mundo se aproxima e ele não tem poder sobre mim. Não é a mesma coisa. Ou é? Não é a mesma coisa. A NVI diz assim: já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. É a mesma coisa? Não. Lembrando que o texto grego diz: vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. E a NVI diz: ele não tem direito sobre mim. Aí vem a NAA, a nova versão atualizada, que diz assim: vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem poder sobre mim. Então veja, as Bíblias mais antigas, elas vou pegar a Almeida Revista Corrigida de 69, que diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem ele em mim. Em mim. A revista atualizada de 93, um texto de 30 e poucos anos, diz assim: vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Feito esse introito, eu quero deixar alguns pontos para a gente pensar, repensar, e eu gostaria que esse sermão chacoalhasse a tua alma, porque o assunto é extremamente importante. Jesus Cristo disse: vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Significa que Satanás e os demônios não têm espaço na pessoa de Jesus para fomentar a sua rebelião. Essa é a ideia. Ele não tem em mim espaço algum. Não é que ele não tem autoridade sobre Jesus, não é que ele não é... Veja, ele não tem autoridade sobre Jesus mesmo, mas não é isso que ele está falando. Ele está dizendo assim: em mim não há espaço para a rebelião de Satanás. Então, eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar, e pega
sermão com um assunto muito importante. Primeiro, não se engane, a regeneração é uma batalha com demônios. Sabemos que Jesus arregimentou uma equipe, Marcos capítulo 1, versículo 16, 17, talvez o 18, Jesus começa a pregação do Evangelho arregimentando uma equipe, sob a égide de pescar homens. Jesus começa o Evangelho dizendo: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Também sabemos que ao dizer isso, ele, Cristo, entra na sequência em uma sinagoga e lá liberta um homem cheio de demônios. Então, se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia agora em Marcos capítulo 1, você vai perceber essa realidade. Jesus começa o seu ministério na sequência de João Batista. Ele começa a pregar numa praia. E ele na praia diz no verso 17, Marcos 1, 17. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Venham atrás de mim, que eu vou ensinar vocês como é que se pesca homens. E no versículo 21, ele entra numa sinagoga. Então ele fala para o pessoal: vem comigo que vocês vão aprender a pescar homens. E ele entra numa sinagoga. E o que isso quer dizer? Quer dizer que pescar homens parece que tem a ver com entrar num ambiente religioso e fazer alguma coisa ali dentro. E aí Jesus, lá na sinagoga, ele entra na sinagoga e vem um homem cheio de demônios. E isso nos mostra uma questão muito interessante. A primeira coisa que nos mostra é que pescar homens, Jesus escolhe pescar homens. Parece que a melhor ideia para pescar homens era ir, por exemplo, num prostíbulo. A melhor ideia para pescar homens é ir, por exemplo, num lugar de anarquia. O melhor ambiente para se pescar homens era ir, por exemplo, num ambiente de drogas ou de, sei lá, qualquer coisa que se desvirtua o comportamento do ser humano. Mas Jesus, ele convida as pessoas a pescar homens, e o primeiro que ele pesca é da religião. O primeiro que ele pesca é dentro de um culto. O primeiro homem que Jesus pesca para ensinar aos seus alunos como é que se pesca homens é no ambiente da fé. Então ele entra numa sinagoga, está tendo um culto. Eu vou falar culto para a gente estar mais aculturado dessa forma. Então ele entra numa sinagoga. Da sinagoga, o culto religioso. Dias atrás eu falei isso lá em Cafarnaum, onde o fato aconteceu. E mostrei para o pessoal que do mar da Galileia até a sinagoga era alguns metros. Alguns metros. Então Jesus entra na sinagoga, ele fala lá na praia: venha comigo, eu vou ensinar como é que pesca homens. Ele entra na sinagoga, tipo menos de um quarteirão. E ele entra na sinagoga e o pessoal fala: ué, ele falou que a gente ia pescar homens? Quem tem aqui para ser pescado? Porque aqui só tem pessoas religiosas. Que, afinal, ninguém vem para um culto amarrado. Afinal, ninguém vem para o culto porque quer. Você está aqui porque quer. É assim que funciona. Hoje é o nosso culto de domingo, depois de uns dias que eu tive fora trabalho, e a igreja está metade. Mas domingo que vem é o culto de ceia, e sem nenhum visitante, aqui vai estar cheio, a galeria vai estar cheia e não tem lugar para sentar. Por quê? Porque vem quem quer. A vida é essa. E aí Jesus entra na sinagoga e fala, e começa a ensinar a palavra. E todo mundo fica pensando: bom, pescar homens então é abrir a Bíblia e começar a dar estudo. Deve ser isso que é pescar homens. Até que chega um homem endemoniado. Então sabemos que Jesus arregimentou uma equipe com a ideia de pescar homens, e na sequência ele entra numa sinagoga, e lá entra um homem cheio de demônios, e Jesus liberta um homem cheio de demônios. É como se ele dissesse assim: é possível pescar. O que é pescar? Imagina o mar e você buscar de lá da profundeza um ser. Isso é pescar. É possível arrancar dessas profundezas um homem.
É possível dos demônios içar um homem? E Jesus mostra que é possível. Quando chega um homem cheio de demônios, e a voz de comando de Jesus diz aos demônios: saiam, deixem esse homem em paz. E os demônios saem, e o homem é pescado. Então, isso nos mostra muitas realidades. A realidade que um homem pode ser religioso e ainda assim viver cheio de demônios. Quantos estão ouvindo esse sermão aqui ou online? Que amam a Jesus, eu não duvido. Que estão iniciados na religião. Você foi batizada, você foi batizado. Você tem Bíblias, você faz cursos da Bíblia. Você dá passos dentro da fé, mas vive cheio de demônios. Quantas pessoas? De um tempo para cá, tiraram os demônios da liturgia, tiraram os demônios da experiência cristã, tiraram os demônios da realidade do crente. Então não se fala mais nisso. A reunião é para falar sobre passos para ter uma vida de vitória. Passos para que você seja um marido X, para que você seja uma esposa Y, para que você seja uma pessoa de bem, para que você... Mas tiraram os demônios. Não se fala de demônios. Quando você abre o Novo Testamento, você vai ver Jesus enfrentando demônios o tempo todo. Quando você lê, eu escolhi aqui o Evangelho de Marcos, que é onde Jesus fala sobre: venham comigo que eu vou ensinar para vocês como é que pescam homens. E no versículo 21, Marcos 1, 21, ele está lá, chega um homem no 23, endemoniado, cheio de demônios. Jesus expulsa o demônio. Mas não é só isso. Versículo 29, saindo da sinagoga, foi para a casa de André e Simão. E aí a sogra do Simão estava doente, ele expulsa, ele cura a mulher, a sogra do Pedro. E no versículo 32 diz assim: ao cair da tarde trouxeram a Jesus enfermos e endemoniados. Então, mais uma vez, Jesus está enfrentando demônios. Versículo 33, toda a cidade se reuniu à porta de Pedro, e Jesus curou muitos doentes, e toda sorte de enfermidade, e também expulsou muitos demônios. Não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Aqui nós temos novamente, pela terceira vez, numa perícope pequenininha, Jesus expulsando novamente demônios. O tempo todo, vamos lá, continua o texto, versículo 39. Então, vamos lá, um salto para o 39. Então Jesus foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Então, mais uma vez, Jesus está pregando dentro do espaço religioso, e dentro do espaço religioso ele está fazendo o quê? Expulsando demônios. Isso não é uma característica do segundo evangelho. Não é só em Marcos que acontece isso. Isso também acontece em Mateus. Lembra da mulher que estava encurvada dentro da sinagoga por causa de um demônio? Quem lembra desse texto? E quem não lembra, porque estão tirando isso da fé. Estão tirando a ideia de mostrar os demônios da experiência religiosa, porque estão transformando o cristianismo numa filosofia. Estão transformando a tua fé, a minha fé e a nossa fé numa experiência filosófica. E numa experiência filosófica não há lugar para as manifestações sobrenaturais, quer sejam elas boas ou más. Então a realidade é que um homem pode ser religioso e assim mesmo viver cheio de demônios. Isso está sendo mostrado na Bíblia. A realidade é que uma pessoa pode estar cheia de demônios e ainda assim passar despercebida no espaço religioso.
que você pode estar aqui sentado, pensando onde eu vou almoçar, como é que vai ser, amanhã eu estou envolvido na fé, meu nome está na escala de sabe lá Deus o quê, não sei o que lá, e mesmo assim você pode estar cheio de demônios. Isso é uma realidade na Bíblia. A realidade de que os demônios não tiram as pessoas da fé, apenas tira a fé das pessoas, mas as pessoas continuam na fé. Então, quando a gente olha a Bíblia nesse prisma, não permitindo o que as pessoas estão falando hoje, porque transformaram a fé numa questão mais coach, numa questão mais filosófica, se a gente entrar por esse viés, a gente não percebe Jesus, a gente não percebe a trama espiritual. Mas quando a gente olha a Bíblia sem esses óculos, a gente percebe Jesus enfrentando demônios o tempo todo. Por isso nos mostra várias realidades, como essas que eu estou falando, que um homem pode ser religioso, viver cheio de demônio e congregar. Um homem pode ser cheio de demônios e congregar. Então, o estar cheio de demônios não significa aquela questão caricata que venderam para nós na década de 80, de que uma pessoa cheia de demônios tem que ficar com a mão assim, a mão para trás, e falando com a voz, não sei o que, parecendo o Darth Vader lá do não sei o que. Não! O trânsito de demônios na vida de um ser humano não se explicita baseado no estereótipo das mãos torcidas ou da voz grossa, mas se explicita baseado numa questão onde o homem passa a valorizar coisas que os demônios valorizam. A realidade é que os demônios não tiram as pessoas da fé, mas tiram a fé das pessoas. A realidade de que uma pessoa pode estar cheia de demônios e perfumada aqui na igreja. Que uma pessoa pode estar cheia de demônios e ainda assim congregar, não pontualmente, mas regularmente. A realidade de que um homem pode estar cheio de demônios e pegar na mão, falar bem e ter o seu nome na escala de obreiros de uma comunidade de fé. A realidade é que pescar homens tem mais a ver com exorcismo do que com discipulado. Repito, a realidade ao ler o Evangelho é que pescar homens tem mais a ver com exorcismo do que com o discipulado, pelo menos com o discipulado tal qual como o conhecemos, que é o que um homem ensina para outro homem. Na apresentação do Evangelho, o exorcismo vem primeiro, depois segue-se o discipulado. Na nossa cabeça hoje, 2000 anos depois, primeiro a gente discipula e depois a gente fala sobre a realidade de demônios, e a gente fala isso de uma forma muito comedida, de uma forma muito... Nós estamos tirando os demônios da Bíblia, nós estamos tirando os demônios dos sermões, nós estamos tirando os demônios da realidade da vida humana, da experiência do homem. E aí a gente fala, não, isso não é demônio, isso aí é o jeito que seu pai falou, isso é porque sua mãe, seu avô, perdoa seu pai, perdoa sua mãe, está tudo bem. Na apresentação do Evangelho, primeiro vem o exorcismo, depois segue-se o discipulado. Primeiro Jesus fala para os demônios, saia dele. E depois segue-se a vida cristã. E essa ordem não pode ser invertida, porque se essa inversão acontece, isso faz com que a igreja passe a discipular demônios. Isso faz com que você, irmão discipulador, passe a discipular demônios e a comungar com homens cheios de Satanás. Na ceia, a pessoa participa da ceia, mas ela é cheia de demônios e não do Espírito Santo. No Brasil, como eu disse, estão gourmetizando o Evangelho. E um Evangelho gourmet
não combina com o endemoniado sendo liberto, gritando, né? Um evangelho gourmet não combina com a pessoa muito bem vestida, falando palavras bonitas, não sei o quê, dando lições de vida, 7 passos para não sei o que lá, e tal. Não combina com uma pessoa gritando e demônio saindo enquanto a pessoa se estribucha no chão. Mas é exatamente isso que aconteceu em Marcos capítulo 1. Jesus disse ao demônio, aos demônios, né? Saiam. Capítulo 1, versículo, não sei o versículo, deixa eu achar aqui. Versículo 23 e 24. E aí no 25, Jesus repreendeu dizendo, cala-te, sai do homem. Então o espírito agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Quer dizer, uma pessoa começar a gritar aqui no culto, se estribuchando, e o demônio partindo, não combina com o evangelho gourmet da nossa geração. A pessoa fica com o olho desse tamanho e fala, não volto mais nessa igreja. E quando eu digo gourmet, eu estou dizendo que estão transformando o evangelho numa filosofia. E a filosofia seria a filosofia de Jesus para você lidar com a vida. Então, é isso que transformaram. Transformaram o evangelho numa reunião onde a gente vai ver como Jesus fala sobre a escassez, o que Jesus fala sobre não sei o que Jesus fala sobre dinheiro, o que Jesus fala sobre casamento, o que Jesus fala sobre... Vamos ficar gourmetizando isso daí. E aí, quando a gente transforma a fé numa filosofia, assim como na época de Jesus, havia muitas filosofias. Uma em ascensão à época de Cristo, ela é 200, 300 anos antes de Cristo, mas a época de Jesus estava na moda, depois caiu de moda e agora voltou. Que é a filosofia do estoicismo. Então, o estoicismo de Zenão eu estou falando, tem que dar o Google aí, 270 antes de Cristo. Então você tem Zenão, você tem Epicteto, que já é depois de Cristo, você tem Sêneca, você tem Burrus. Sêneca e Burrus foram mortos por Nero, mas eram mentores de Nero. Você tem Marco Aurélio, que é o grande vulto, né? Tem aquele livro, eu mesmo gosto muito do livro do Marco Aurélio, não lembro o nome do livro, Reflexões, não, alguma coisa assim. Alguém falou? Não lembro. Meditações, de Marco Aurélio. E aí hoje em dia o cristianismo é tido como uma espécie de filosofia. E Jesus estudado como um tipo de guru dessa filosofia. Então tem a filosofia que é o cristianismo e Jesus é o guru dessa filosofia. E aí, a partir de então, as palavras de Jesus passam a ser estudadas como um tipo de estilo de vida. E essas pessoas se acostumaram, ou estão se acostumando com esse Jesus filosófico. E essas pessoas se assustariam muito se por acaso lessem na Bíblia o Jesus verdadeiro, que é Jesus lidando com demônios o tempo todo. Transformar a teologia numa filosofia. A teologia está virando filosófica, porque a teologia bíblica é Deus falando o que é o homem, e a filosofia é o homem falando quem é Deus. Então o homem decide quem é Deus. O homem olha e fala, para ser Deus, tem que ser isso, isso, isso. Aí aparece, vamos ver agora os candidatos. Se você passar no meu crivo, você é Deus. Se você não passar, você não é Deus. Quem decide? Nós decidimos. Isso não é teologia, isso é filosofia. Isso é filosofia. Então, primeiro ponto, não se engane. A regeneração é uma batalha com demônios. Não é que você está precisando estudar mais. Não. Primeira coisa, o demônio precisa sair da sua vida. Porque se o diabo não sair, você vai congregar o resto da vida, vai entrar num ouvido e sair no outro,
E você no final vai para o inferno, que é o local para onde aqueles que foram cooptados por Satanás vão. E essa palavra não é minha, é de Jesus. Jesus disse que o diabo e o inferno foi preparado para o diabo e seus asseclas. E se você se torna um desses asseclas, é para lá que você vai. Eu não estou interpretando, estou falando o que Jesus disse. Então a primeira informação que eu preciso levar a sério é: será que eu faço parte dos endemoniados ou dos libertos? Porque o mundo divide-se em dois: as pessoas que estão na rebelião de Satanás, logo são endemoniadas, e as pessoas que saíram da rebelião. E como é que se sai dessa rebelião? A gente sai da rebelião depois do exorcismo. A gente sai dessa rebelião depois que a poderosa palavra de Jesus fala para os demônios que estão em você: saiam. Aí você é pescado, aí você é trazido. E um peixe que é pescado, lá dentro da água, ele vive de um jeito, fora dela ele morre. E quando você é pescada, e quando você é pescado, não tem outro recurso senão a morte. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós nos tornamos novas criaturas, porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem outro jeito de viver, fora das águas dos demônios. Tem outro jeito de ser gente, quando nós somos pescados por Cristo. Segundo, é possível estar cheio de demônios e ainda assim se prostrar diante de Cristo. Irmãos, o demônio não tem vergonha. Tem coisas que você olha e você, sei lá, a pessoa sendo presa por um crime, sei lá, X, assim, um roubo, passou alguém para trás, a pessoa vai sendo presa, ou a falsidade ideológica, ele falava que ele era delegado, mas não era, ele falava que ele era não sei o que lá, e roubava as pessoas. Aí você olha e fala assim: meu, o cara tem que ter muita coragem para fazer um negócio dele. Como ele não tem vergonha? Como ele não tem vergonha de falar que ele é uma coisa que ele não é? Como ele não tem vergonha? Ok, o diabo não tem vergonha. E você quer saber se você precisa ser exorcizado ou não? É se você faz coisas que você deveria ter vergonha e não tem. Você quer saber se o diabo mora em você ou não? É se você faz coisas das quais você deveria ter vergonha na cara, mas não tem. Então você faz. Isso é um indício. Porque o demônio, ou os demônios, não têm vergonha. Os endemoniados passam a não ter vergonha também. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu os convido a um texto de Marcos de novo, agora no capítulo 5. Veja com atenção o detalhe do exorcismo desse gadareno. Eu vou ler o versículo 1 em diante. Entre mentes, estou lendo a versão revista atualizada. Chegaram a outra margem, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possuído de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões foram despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Veja o 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. A NVI escolhe traduzir por prostrou-se diante dele. A palavra grega ali usada é a palavra
proskinel, a mesma palavra para as pessoas que adoram a Jesus. A mesma palavra para as pessoas que adoram a Jesus. Percebe o problema ou não? O cara, ele fica nu, ele é pelado, ele anda nu, ele perdeu a vergonha na cara. Vocês já viram pessoas que perderam a vergonha na cara de mostrar o corpo? Já viram, né? Tem nas igrejas também. Na igreja evangélica também tem. Já viram pessoas que não tem mais, estão nem aí com a reputação? Tem na igreja evangélica também. Na católica, entre espíritas, então, estão em todas as religiões. Não é um problema da igreja evangélica ou da católica, não, é um problema do ser humano. O cara se automutilava. Se alguém quisesse dar limite a ele, ele rompia os limites. Você conhece pessoas assim? Talvez seja você uma pessoa assim. Uma pessoa para quem não há limites. Não há limites. Seja ele na área sexual, espiritual, moral, não há limites. Nada te detém. Isso é um indicativo de demônios. Pois é. A Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, vem o homem. Veja a cena, ele é nu. Ele se autoflagela. Ele tem cicatrizes horríveis. Porque a Bíblia diz que as pessoas prendem ele com algema, ele quebra as algemas. Mas quando Jesus chega, o que ele faz? Ele se prostra. E o adora. Percebe o que está acontecendo? Percebe o problema? Pois é. Aqui está o demônio prostrado diante de Cristo. Aqui está Satanás na vida de um homem que se prostra diante de Jesus e o adora. E essa é a questão. Porque o demônio é, por definição, um rebelde. Sim ou não? Como se define? O que é um demônio? É aquele que foi cooptado por Satanás na rebelião contra Deus. Então, todo demônio é, por definição, um rebelde. Assim como todo ímpio é, por definição, um rebelde. Porque você está na rebelião contra Deus. Então, todo demônio é, por definição, um rebelde. E ao influenciar uma vida, faz com que aquela vida se torne rebelde também. E é aqui, nesse texto, estão o demônio e o endemoniado, prostrados ante ao pé de Cristo. Aqui estão o demônio e o endemoniado, fingindo adoração diante do Cristo. Aqui estão o demônio rebelado e o homem cooptado pela mesma rebelião, ambos dobrando os joelhos ante o Cristo encarnado. Aqui nesse texto, jaz um demônio sem temor nenhum, fazendo com que um homem faça gestos de submissão com o corpo, enquanto que o coração está longe de Deus. Que é essa a ideia de Jesus, ou melhor, a ideia do Pai, falando através do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo fala com a boca, palavras bonitas, cantam hinos maravilhosos. Esse pessoal, a boca desse pessoal não é brincadeira. 10. Mas o coração não diz nada sobre mim. Não há conexão nenhuma comigo. Então, em segundo lugar, é nos dois que eu estou, é possível estar cheio de demônios e ainda assim se prostrar diante de Cristo. É possível estar cheio de demônios e ainda assim se prostrar diante de Cristo. E para que você não pense que essas afirmações são apenas palavras de um pregador, palavras minhas,
Veja o que diz o texto no próximo versículo. A gente está em Marcos 5, versículo 6. Agora eu vou ler o 6 e o 7. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Dá para trocar essa versão e colocar a revista atualizada? Eu não sei se vocês têm aí. Antigamente tinha. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Versículo 7. Exclamando em alta voz. Presta atenção. Você se prostra e adora Jesus. Se parasse no versículo 6, todo mundo ia dizer: olha que bênção. Olha que bênção. Até os demônios estão adorando a Jesus. Mas veja o que diz o verso 7. Exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É assim que ele está adorando a Jesus. Agora, que adoração da bexiga é essa? Que adoração da desgraça é essa? Que adoração é essa? Ele adora Jesus falando isso? Ele adora Jesus dizendo assim, ó: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não me atormente, não enche o meu saco. Essa é a adoração dele. E se você acha que essa adoração não existe, ela existe. É uma das maiores vias de adoração hoje. Porque aqui, o que o homem está fazendo com o corpo, porque proskinel na Bíblia é essa, daí vem se prostrar, daí vem, num sentido mais exegético, se posso assim dizer, a palavra proskunel, do texto grego, tem a ver com o ato do cão, cachorro, lambendo submissamente a mão do dono. É basicamente isso. Pode procurar isso. Se o que eu estou falando não é verdade. Então aqui, o que o homem está fazendo com o corpo e o que ele está falando com os lábios são coisas distintas. Porque ele está em ato de submissão se prostrando, mas o que ele está falando, o que está dentro dele, o que está saindo de dentro dele, não combina com o que ele está fazendo com o corpo. Faz sentido? É por isso que a batalha espiritual, irmãos, não é sobre seu avô, sua avó, perdoar teu pai, porque teu pai te ofendeu, porque você é um bichinho de Jacó. Não, não, não. A batalha espiritual é uma luta com demônios. É você e os demônios. Por isso a vitória sobre a vida espiritual não vem quando você se prostra, mesmo sendo diante de Cristo. Mas quando o que vem de dentro de você é que importa. O que sai de dentro de você é que importa. A vitória espiritual não é só quando você se prostra, mas quando o que você fala, quando se prostra, é ou está alinhado com a vontade de Deus. O que vem de dentro de você está em harmonia com a vontade de Deus? Porque se o que vem de dentro de você não está em harmonia com a vontade de Deus, mas com os demônios, com a rebelião de Satanás, então você é uma pessoa endemoniada. E sem torcer mão, sem mudar a voz, tal. Porque o Judas, quando a Bíblia diz que Satanás entrou nele, ele não mudou a voz, não contorceu os dedos. Ele foi lá silenciosamente e vendeu Jesus. Então a filosofia dos demônios é a seguinte. Veja bem, o demônio na vida do rapaz viu Jesus e se prostrou. Qual é a filosofia por trás dessa ação? A filosofia é a seguinte: Jesus, eu já te vi, eu já te reconheci, o Senhor é Filho de Deus, e eu te chamei de Filho do Deus Altíssimo. Eu até me prostrei. Eu já reconheci o Senhor, eu já glorifiquei teu nome, eu já me prostrei, eu fiz como seus servos fazem, não fiz? Então, por favor, não me atormentes. Então, por favor, é aqui que a gente termina. Porque uma vez por semana, talvez duas,
Para os mais fervorosos, talvez 3. Eu vou no culto, eu levanto minha mão, eu canto as musiquinhas. Então, Jesus, não me atormentes. Você está entendendo? Porque eu já me prostrei. Essa é a filosofia que reina hoje em alguns corações que estão ouvindo esse sermão agora. O senhor não quer ser louvado? Pois é, estou aqui te louvando. Não é isso que o senhor queria? Eu estou aqui te louvando. Então não me atormentes. O senhor não quer que eu seja um servo? Pois é, eu estou envolvido no serviço. Eu estou envolvido, eu estou na escala da igreja. O senhor não quer que eu ajude a obra? Pois é, eu dou meu percentual. O senhor não quer que eu faça tal coisa? Eu estou fazendo. Eu estou fazendo, eu estou envolvida. O senhor não quer que eu me prostre? Pois é, eu aqui me prostrando. Teu nome é bom, o senhor é grande, o senhor é não sei o quê. Eu canto as músicas, eu faço, eu estou no grupo. Agora, por favor, não me atormentes. Agora, por favor, se dê por satisfeito. Agora, por favor, não me encha mais o saco. Agora, por favor, me deixe em paz com as minhas coisas. Eu já me adorei, já me prostrei, já dei dinheiro, já coloquei meu nome, e 2 vezes por semana o senhor conta comigo pelo menos por 2 horas, e se passar do horário também eu reclamo. E se dê por satisfeito, então por favor não me atormente. O senhor é filho de Deus, o senhor é filho de Deus Altíssimo, sei o que lá, eu tudo reconheço, aleluia, na hora certa, agora não encha o meu saco. Ou não é essa a filosofia da nossa geração? É ou não é? Se é essa a filosofia da nossa geração, então a nossa geração tem problema, não com a filosofia, mas com os demônios. Porque essa é a filosofia de uma pessoa cooptada por Satanás. Uma pessoa cooptada por Satanás não é que fica na rua fedendo, xingando. Ali é o último estágio. Mas a grande maioria, quando Jesus diz assim: vinde comigo, que eu vou ensinar para vocês como é que se pesca homens. Jesus sai da praia e entra na comunidade da fé. E entra na comunidade da fé. Quer dizer, ninguém esperava. Se fosse aqui em Campinas, eu pensava que Jesus ia lá no Itatinga, né? Que lá tem prostitutas, prostitutos, adúlteros e adúlteros. É lá. Não, mas se fosse aqui, ele entrava numa igreja. Peraí, o senhor não ia pescar homens? Então, da onde é que você pesca homens? Vocês não sabem ainda? A reunião espiritual é cheia de gente que precisa ser pescada. É cheia de gente que precisa ser pescada. Ele falou: como é que o senhor sabe? Quer ver? E aí o texto diz que Jesus entra na sinagoga e começa a ler a Bíblia. Começa a explicar a Bíblia. E daqui a pouco vem um homem endemoniado. E daqui a pouco vem um homem cheio de demônios. E é como se Jesus dissesse: se eu vou mostrar para vocês que dessa situação eu vou pescar um homem. Que dos demônios é que se pesca homens. E Jesus é como se ele enfiasse a mão na lata do lixo e puxasse de lá de dentro um homem, dizendo: pronto, agora você está limpo. Essa é a filosofia do Jesus: o Senhor é filho do Deus Altíssimo, só não me atrapalhe. É a filosofia de Satanás. Essa é a realidade de uma pessoa endemoniada. Quer saber se você tem demônio? Não é essa sua mão fica assim, não. Não é essa sua voz muda, não. Na Bíblia tem gente cheia de demônio que era até mudo. Ou não tem? Abre aí, Lucas 11, 14. E estava ele expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Está aí, o demônio é uma pessoa que é muda. Essa é a experiência de uma pessoa infestada de demônios. Não é só quando a voz da pessoa se transforma.
Não é só quando o corpo da pessoa se contorce, mas é quando você se prostra diante de Jesus, mas lá dentro você não se submete a Jesus. Você se prostra X vezes por semana, mas lá dentro a filosofia é outra. E a filosofia é a seguinte: não me atrapalhe, não encha meu saco, eu já dei dízimo, eu já estou na escala, se dê por satisfeito. Se dê por satisfeito. Eu sou da igreja, eu sou da fé, eu sou da comunidade da fé. Já era. Terceiro, e a gente termina, né? Tem que terminar. A vitória contra demônios começa na submissão. A vitória contra demônios tem a ver com a submissão. No Evangelho, vemos Jesus confrontando e enfrentando demônios muitas vezes. Muitas vezes. Por exemplo, esse que eu li agora, Lucas 11, 14. Ele estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que saindo do demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão, mas alguns deles diziam, 11, 16 agora eu acho. Ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Já outros, tentando-o, pediam-lhe o sinal dos céus. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará assolado, e toda casa dividida contra si mesmo cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que então expulsam os vossos filhos? E eles então serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Se eu expulso demônios pelo reino de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Quando um valente, é esse texto? É. Quando um valente guarda bem armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas vindo outro mais valente do que ele, vencendo, retira-lhe toda a armadura e que confiava e reparte seus bens. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando o demônio toma conta de uma pessoa, ele entende que aquela pessoa está cooptada. E está certo o demônio, porque está cooptada mesmo. Aquela pessoa está na rebelião contra Deus. Quando um valente guarda bem armada a sua casa, na segurança do diabo está tudo que a pessoa tem. Vocês sabem que eu me converti a Cristo já adulto. Isso significa que durante muito tempo na minha vida eu servi outros deuses. E lá na minha experiência antes de Cristo, existia uma terminologia que eu não entendia por quê. Porque quando meu pai estava sob influência dos espíritos, a gente falava lá concentrado no negócio, ele desenhava 3 estrelas de 5 pontas no chão, colocava uma vela no meio de cada um deles, acendia, colocava uma caneca que ele tinha de bebida aqui, dependendo do demônio que vinha, era a bebida que ele tomava, e mudava a voz, não sei o que, mudava o nome da minha mãe, mudava o nosso nome e tal. E aí ele falava um monte de coisa, e quando ele se referia a ele mesmo, não sei se tu me faz entender, ele falava assim: fala pro meu cavalo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Alguém já viu isso ou não? Algumas pessoas. Significa, quando eu estou recebendo um espírito de sei lá o que e tal, aí eu quero falar para mim, o César. Aí eu falava assim chama minha mulher, meu filho, fala assim: fala pro meu cavalo que ele tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Sempre era essa a ideia do meu cavalo. E eu nunca entendia por que falava meu cavalo. E para mim, como eu cresci desde pequeno vendo isso, para mim era normal. Lendo um texto como esse, eu tive essa percepção de que quando o demônio toma conta de uma pessoa, essa pessoa é isso, é a mula, é o cavalo. E o demônio é quem comanda. É o demônio que manda, e quando ele manda tem que obedecer.
E quando ele fala, os valores são de Satanás. E eu disse há pouco nesse sermão, quando fala Satanás, o que define? A rebelião. A rebelião é que define. Então no Evangelho, você vai ver Jesus enfrentando Satanás o tempo todo. Nesse caso, quando ele fala assim, quando o inimigo, eu não sei que versículo é esse, no texto que a gente estava lendo, mas quando o valente tranca bem armado a sua casa, e segurança está tudo quanto tem. É meu cavalo, vai fazer o que eu quero, e quando eu falo tem que obedecer. Eu defino os valores, eu defino as ações, eu defino as reações, eu defino as atitudes, eu defino tudo. E Jesus está dizendo assim, quando o valente, que versículo é, por favor? 21. Quando o valente guarda bem armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, retira-lhe toda a armadura em que confiava. Quer dizer, a vitória contra demônios só vem quando o mais valente assume o controle total da nossa vida. Enquanto o demônio estiver reinando, não há libertação, não há discipulado, mesmo que você faça parte da estrutura de uma igreja evangélica. Só funciona quando o mais valente dá o rugido. E aí aquele que era valente treme e vai embora. E aí acontece a verdadeira libertação. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, retira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus bens. Quem não é comigo, disse Jesus, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o inimigo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E chegando acha essa casa varrida e adornada. E então vai, vocês não estão conseguindo acompanhar, né? E leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Esse texto está dizendo o seguinte, que tem 3 tipos de situações. Tem uma casa que é oprimida pelo diabo, por mais que esteja na fé. Tem uma casa que é liberta por Cristo, o mais valente venceu, os demônios saíram. E tem uma terceira casa que é vazia. Uma terceira casa que é vazia. Veja, o demônio não está nessa terceira casa. A Bíblia diz assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, acho que uns 2 versículos para trás, anda por lugares secos, buscando repouso. Quando Jesus, o mais valente, dá um rugido e aí sai o demônio, porque o demônio não sai com estudo bíblico, o demônio não sai com aula de teologia, o demônio não sai porque você canta músicas. O demônio sai quando o mais valente chega. Quando o mais valente chega, o demônio sai. Só que quando o demônio sai, a Bíblia diz que ele anda por lugares secos, seja lá o que for, não tem um tempo aqui, buscando repouso, e não achando, ele fala assim, eu vou voltar para aquela casa que eu saí. Eu vou voltar para aquela casa, já faz 3 meses, já faz 3 anos, já faz não sei quanto tempo, eu vou voltar para aquela casa de onde eu saí. Porque aquela casa de onde eu saí, eu já sei os jeitos, os trejeitos, os desejos, os esquemas, as vontades, a dieta, eu já sei tudo. Meu esquema é aquela casa. E ele volta para aquela casa. E quando ele passa na frente, vamos ver, porque se o mais valente estiver lá, não tem como eu passar na frente. Mas o diabo não tem vergonha, né? Então ele passa, ele olha e fala, não sei não, hein? Não sei não. Eu acho que essa casa está vazia. Eu acho que tem uma beira para mim aí. É isso que Jesus está dizendo. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares secos, ele fala assim, voltarei para aquela casa de onde saí. Próximo versículo. E chegando, acha a casa varrida, limpa, né? Adornada, todo enfeitada. Aí ele olha e fala assim, é só enfeite. Veja bem, a casa não é de Satanás mais. Satanás foi embora. Mas de vez em quando ele vai bater na porta. E vai olhar, e aí? Tem uma beirinha para mim aí ou não?
E quando ele chega, a casa está limpa, está adornada, está toda redecorada, tem versículo na parede, tem Bíblia aberta no aparador da sala, tem adesivo evangélico no carro, tem camiseta evangélica, tem Instagram evangélico, está tudo evangélico. Ele olha e fala, sei não. Está tudo evangélico, mas eu acho que o mais valente não está aqui. Eu acho que o mais valente não está aqui, porque se ele tivesse, eu não chegaria nessa rua. Porque se ele estivesse, eu não passaria na frente dessa casa. Porque se ele tivesse, eu não tocaria a campainha. Se ele tivesse, eu não abriria a porta. A Bíblia diz que o demônio experimenta voltar para ocupar casas, se elas estiverem vazias. E a Bíblia diz que se ele encontra uma casa vazia, ele vai. Então vai. E leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Por que tem 7? Porque tem outros que foi bater na porta, o mais valente estava lá, né? Aí não dá para entrar. E aí ele se reúne e fala, e a sua? A minha já era, a minha agora é uma serva de Deus. E a sua? Não, o meu também agora é servo de Deus. E a sua? Não, a minha está de boa, a minha está vazia lá. Foi, então vamos todo mundo nessa. E leva outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, num nível que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E é por isso que o desviado é pior do que o ímpio. Você fala de Jesus para 10 pessoas que não conhecem a Cristo. Elas choram, elas tremem, elas pedem oração. Você fala de Jesus para um desviado, ele não está nem aí. Ele começa a falar, não é porque tem pastor que não presta, não é porque tem igreja isso aqui, não é porque... E acabou. Então, terceiro, eu tenho que encerrar. A vitória contra os demônios começa na submissão. Se o que define o demônio é a rebelião, para você voltar, para você se considerar uma pessoa sem influência de demônios, é quando você sai da rebelião contra Deus e se submete à vontade de Deus. Quando é que começa a rebelião? Gênesis 3. Mas isso é assunto para outro dia. Mas para que você se considere um crente, que não apenas se prostra e fala coisas bonitas para Jesus, sobre Jesus, tu és filho de Deus, tu és unigênito de Deus, porque a palavra monogenés no grego, não sei o que lá, isso não adianta nada. Porque isso aí o demônio falou para Jesus, você é filho do Altíssimo, não me encha meu saco. O Senhor é filho do Altíssimo, não me atormentes mais. A vitória com demônios começa com a submissão. Não é quando você fala as palavras certas, mas quando você se submete à vontade de Jesus. O irmão está submisso à vontade de Jesus, a irmã está submissa à vontade de Jesus. Então eu digo para os irmãos que o diabo não bate nem na sua campanha, nem na sua porta, ele não passa nem na sua rua, porque o mais valente já rugiu e ele habita em você. Agora, se ele não habita, ele não apenas passa na sua rua, bate na sua porta, mas ele entra e leva mais 7 piores do que ele. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.